Olá a todos, tudo bem? Vamos aqui para mais uma resolução de exercícios. Aqui quem fala é o professor Jazz, prazer enorme estar com você. E a gente vai fazer um exercício que envolve análise de gráfico, especificamente gráfico de função do segundo grau, apesar que vai aparecer aqui sim funções do primeiro grau, tá? Então, o enunciado do nosso exercício diz o seguinte: no gráfico estão representadas duas funções, f de x do primeiro grau e g de x do segundo grau. Então, se você observar bem, nós temos que essa reta aqui é a f de x, certo? Porque é um gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta, e essa parábola aqui é g de x, que é uma função do segundo grau. O gráfico que melhor representa a função h de x igual a f de x mais g de x ou seja, nós temos aqui que a função h de x ela é formada pela soma da função f de x com a função g de x. E nós temos aqui as opções desse gráfico. Eu vou propor uma resolução para vocês e espero que essa resolução faça sentido, que é da seguinte maneira. Tá? Então, nós temos aqui o nosso gráfico. E eu vou começar tentando encontrar o valor ou a sentença que define a função f de x, que é essa reta aqui, beleza? Bom, a gente sabe que para encontrar uma função do primeiro grau, teoricamente, eu preciso de dois pontos. Esses dois pontos a gente pode obter diretamente do gráfico. Se você observar aqui, você vai perceber que o ponto que é a intersecção da reta com o eixo y, é o ponto 0 e 2. E nós temos esse outro ponto aqui embaixo, que é a intersecção da reta com o eixo x, que é o ponto menos 2 e 0. Então, está aí os dois pontos que nós temos. Bom, conhecendo os pontos, eu consigo achar o coeficiente A, que também é chamado de coeficiente angular da reta, né? Relembrando aqui de geometria analítica. E só para a gente lembrar, o coeficiente angular ele é obtido com a variação do y pela variação do x. Em outras palavras, vou pegar o y de um menos o y do outro sobre o x de um menos o x do outro. Portanto, eu tenho aqui o y valendo 2 e nesse outro ponto o y valendo 0. Aqui eu tenho o x valendo 0 e aqui o x valendo menos 2. Jogando, então, a nossa formulazinha, vamos ter 2 menos 0, dividido por 0 menos menos 2. A gente faz um joguinho de sinal aqui, vai ficar 2 sobre 2, portanto, nosso coeficiente angular é 1, ou seja, o coeficiente de inclinação da reta. O coeficiente B, que nós chamamos de termo linear, isso é muito simples, você pode obtê-lo aqui diretamente do gráfico, porque a gente sabe que o coeficiente B nada mais é do que o intercepto da reta R em relação ao eixo Y. Tudo bem? Então, pronto. Então, B é igual a 2 porque ele é o ponto de intersecção da reta com o eixo Y, ou o eixo das ordenadas, como você preferir. Beleza? Com isso, então, a nossa função f de x tem essa carinha aí, x mais 2, tá bom? Essa é a função do primeiro grau que define a reta. A função g de x, que é a função do segundo grau, representada aqui no nosso gráfico por essa parábola, ela me dá algumas informações. Por exemplo, eu consigo enxergar as duas raízes aqui, tá vendo? Raízes são os interceptos da parábola com eixo x. Portanto, uma raiz é 0 e a outra raiz é 1, tá bom? Lembrando da famosa forma fatorada da função do segundo grau, que diz o que para a gente? Que uma função do segundo grau ela pode ser fatorada como o coeficiente do termo dominante, que no caso é o A, vezes o produto entre a diferença do x e uma de suas raízes, que eu chamei aqui de x', e de x com a outra raiz, que eu chamei de x duas linhas. Com isso, então, x' e x duas linhas são as raízes. Nos casos, as raízes aqui são 0 e 1. Então, a nossa forma fatorada vai ficar com essa carinha aqui. Eu posso dar um ajeitamento, até porque a gente sabe que
x menos 0 é x, portanto, a nossa função fica rascunhada dessa maneira. Jess, quem é o A? Bom, eu não sei e vou tentar não encontrar. Tanto é que eu vou limpar o nosso espaço aqui, porque vou procurar alguns pontos que eu considero chave para resolver esse exercício. Que pontos são esses, professor? Bom, os pontos que fazem parte da função f, que eu conheço, e mais especificamente ainda, as raízes da nossa função g de x. Porque mesmo que eu não saiba quem é o valor de A, conhecendo essas duas raízes, eu consigo dizer qual é os pontos que me interessam. Então, eu vou começar pensando, por exemplo, nesses pontos, eu vou tomar o x igual a 1. Se eu pegar x igual a 1 e jogar na função da função f, que é o que nós temos aqui, eu vou ter que o f de 1 vai ser no lugar do x. Eu vou escrever 1, então fica 1 mais 2, eu vou ter que o f de 1 vai ser igual a 3. E se eu jogar 1 aqui na função g de x, eu nem preciso jogar. Como 1 é raiz, olha aqui embaixo, tá vendo? Então, eu sei que o g de 1, naturalmente, tem que ser 0, tá bom? Vou fazer isso, adivinha para quem? Claro! Vou fazer isso para outra raiz, que é o 0. Então, fazendo isso para 0, volta. Lembra que a função h de x era g de x mais f de x? Então, por exemplo, essa função h de x, para x igual a 1, ela vai ter que satisfazer o quê? G de 1 mais f de 1. Concorda comigo? Só que eu conheço g de 1, conheço f de 1, 0 mais 3, olha só, quer dizer que essa função h de x que eu estou procurando, lá para x igual a 1, vai ter que ter y igual a 3. Tudo bem? Dá uma olhadinha no que a gente fez até agora, dá uma pausa no vídeo, anote, verifique se você entendeu bem mesmo o que foi falado aqui. Podemos ir? Beleza? Então, continuando. O outro ponto notável que eu vou pegar é o x igual a 0, que se você lembrar aqui agora há pouco, também é raiz. Portanto, para x igual a 0, se eu jogo na função f de x, eu vou ter 0 mais 2, o que vai me dar 2, e g de 0, como 0 é raiz, também é 0. Então, h de x vai ser dada no ponto x igual a 0, claro, vai ser g de 0 mais f de 0, o que vai me dar 0 mais 2. Agora, olha que bacana. Sem achar a função g, eu já tenho 2 pontos da minha função h. Eu tenho que a minha função h tem o ponto 0 e 2, certo? Porque quando o x for 0, o y é 2. E nós vimos agora há pouco que quando o x é 1, o y é 3. Das alternativas que nós temos, a única alternativa que satisfaz esses 2 pontos que nós encontramos é essa alternativa aí, que na realidade é a letra C, tá bom? Então a letra C apresenta para a gente o único gráfico que possui esses 2 pontos de forma satisfatória. Tudo bem? Tranquilos? Viu como a gente conseguiu resolver a questão sem precisar achar a parábola inteira? Portanto, um grande abraço e até a próxima resolução de exercícios. Bye!